continuidade então à nossa série de pregações. Eu queria convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 28. Obrigado. Vamos ler a palavra de Deus? Já está começando a criar cultura aí, gostei. A gente levanta para ler a palavra de Deus em reverência a quem Ele é, para que a gente possa reverenciar e agradecer a Deus pela palavra, essa dádiva. Deus escolheu se revelar através da palavra, né? Então a gente quer ver Deus e ouvir Deus através da palavra. Amém? Vamos orar? Vamos ler primeiro, desculpa. 28, a partir do 20. Desculpa, 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos orar? Pai, nós pedimos, Senhor, para o Teu Espírito Santo, Deus, nos guiar na Tua palavra, Senhor. Iluminar, Senhor, a nossa mente, aquecer o nosso coração com a Tua palavra, Deus, e alimentar o nosso espírito, Deus, com a Tua palavra nessa noite, Deus. Nos ajuda, nos capacita, Senhor, a entender o Teu propósito, a Tua revelação, Senhor, para que a gente possa praticar, Senhor, e ser luz nesse mundo, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? A gente já falou bastante a respeito desse tema, né? A gente começou falando que essa missão, essa grande comissão, como é conhecido esse texto, ela não é uma missão humana, ela é a missão de Deus, na qual todos nós estamos incluídos. Todos nós fazemos parte do plano de Deus, mas a missão começou com o próprio Deus. Desde Gênesis no capítulo 3, versículo 15, onde na teologia a gente chama de proto-evangelho, que é sinais de redenção desde o livro de Gênesis, né? Uma vez eu vi o Gregório Duvivier, nunca sei o nome do cara, Duvivier, né? Falando que Jesus só aparece na segunda temporada da Bíblia, né? Isso é muito próprio de quem não conhece muito profundamente a Bíblia, né? Quando a gente lê assim rapidamente, numa primeira lida, a gente vê o personagem, o Jesus encarnado, aparecendo só a partir dos evangelhos. Mas em toda a Bíblia nós vemos sinais apontando para a vinda do Redentor. Mensagens e sinais e tipos do Evangelho apontando para o Redentor que viria. Isso começa então desde Gênesis capítulo 3. Então, o propósito pelo qual Deus criou o homem era para que o homem enchesse a terra com a glória de Deus. E a glória de Deus era através de um representante visível do próprio Deus. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou o homem naquele jardim para ele se multiplicar e encher a terra da glória de Deus, para a glória de Deus. Só que, como a gente sabe, né, eu sempre começo por essa leitura do Evangelho. O homem caiu em pecado e perdeu a capacidade de revelar a Deus com o seu próprio caráter. Nós ainda carregamos em si, né, em nós mesmos, o ser humano carrega em si a imagem de Deus, mas ele não consegue revelar plenamente quem Deus é através de si mesmo. Nós somos chamados a ser representantes de Deus, mas por causa do pecado que entrou através de Adão, nós não conseguimos. Tem alguém dando tchauzinho lá, querendo entrar
Nós não conseguimos, perdemos a capacidade de representar plenamente, de representar a Deus de maneira fidedigna, porque Deus é santo e o homem é pecador, e existe essa tensão, né? Durante todo o Velho Testamento existe essa tensão: como um Deus santo vai se relacionar com um homem caído e pecador? Então, alguns reflexos da queda. O homem caiu então em pecado, e quando a gente olha para Deus, lá em Gênesis 1:26 vai falar que Deus é a Trindade, né? Deus é três pessoas, ou são três pessoas que convivem numa relação de amor e harmonia, como se fosse uma dança, ou seja, eles são uma unidade que vive em perfeição. Então eles têm um relacionamento de amor eterno, que já vem desde a eternidade. E o homem foi criado nessa mesma perspectiva, de se relacionar com Deus e com o próximo de maneira harmoniosa, amorosa e perfeita. Essa era a perspectiva, né, de Deus ao criar o homem. Mas o pecado entrou. E com o pecado entraram os conflitos, ou seja, a relação do homem com Deus foi quebrada, a relação do homem com o seu próximo foi afetada, e a relação do homem com a natureza e com a criação, por assim dizer, também foi afetada. E tudo que a gente vê de ruim no mundo hoje é desdobramento, é reflexo dessa queda do homem. Então eu fiz toda essa introdução bonita e bíblica para mostrar um problema que nos impede de ser cristãos. A gente está falando sobre discipulado, sobre fazer discípulos. Aí você deve estar pensando, tá, mas o que tem a ver, né, uma coisa com a outra? Né, o que tem a ver isso? Um dos inimigos, então, dessa missão de Deus é o individualismo. Os seres humanos, por causa do pecado, se tornaram seres egoístas e individualistas. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, nas maiores capitais dos principais estados. Mais ou menos 40% das pessoas, dos lares, tem apenas uma pessoa morando lá. Então tem pessoas solitárias, morando sozinhas. E os novos, a minha esposa, ela trabalha como designer de interiores, né, arquitetura e tal, e a maioria dos novos empreendimentos tem cada vez menos quartos, tirando as mansões, né, aquelas que a gente não pode comprar, mas os apartamentos normais tem cada vez menos quartos, e são cada vez menores também, para comportar ali uma pessoa na sua casinha, porque a tendência é, né, os relacionamentos não vêm dando certo, as famílias vêm rachando, e as pessoas vêm com cada vez mais dificuldade de se relacionar umas com as outras, seja afetivamente, seja na família, enfim, com cada vez mais dificuldade de relacionamento. E essa é uma das provas reais de que a Bíblia é a verdade de Deus, porque essa verdade de Deus já tem mais de 5.000 anos que foi escrito isso. Tem mais de 5.000 anos que foi escrito isso. E a gente vê, né, vez após vez, isso se constatar na sociedade. É só ligar no balanço geral e descobrir que o homem não se dá bem com o homem, né? Quase escorre sangue pela tela. Então, nós temos um problema. Mas ao mesmo tempo, pessoas individualistas, né? A gente estava conversando aqui no início a gente estava conversando sobre ser igreja, fazer parte de uma igreja. Então, pensa que doideira que é o evangelho. Pensa que doideira que é ser igreja. Igreja é a instituição, por assim dizer, mais contracultural de todas, porque ela reúne tipos diferentes de pessoas por uma causa única. Então, a gente tem pessoas de várias faixas etárias, nós temos pessoas completamente diferentes, que talvez, muito provavelmente, nem seriam amigas umas das outras
se não fosse por causa do Evangelho. Então olha como a igreja, ela é então como um farol, como um sinal de esperança para uma humanidade individualista, egoísta, né, e problemática, por assim dizer. O Mark Dever, Dr. Mark Dever, escritor da série 9 Marcas, ele fala que a igreja, ela é o evangelho visível. Ela é o evangelho visível. E é por isso que igreja é tão bonito. E eu vou falar bastante sobre igreja, sobre discipulado, sobre ser igreja hoje. Então a igreja é o que faz o evangelho se tornar palpável. Se tornar palpável. E olha que missão que Jesus nos deixou. Ele deu essa grande comissão que a gente acabou de ler em Mateus 28. Poucos momentos, um pouco tempo antes de subir ao céu e deixar conosco, com os discípulos dele, a responsabilidade de tornar o evangelho visível para as pessoas. Ele veio, encarnou, obedeceu à lei de Deus, viveu como um representante fidedigno de quem Deus é, tanto que havia uma discussão entre os discípulos, né? O discípulo estava perguntando para Jesus, tá, mas Jesus, mostra-nos o Pai, né? Tu fala do Pai toda hora, tá, legal, Pai e tal, mas mostra-nos o Pai. O que Jesus responde? Quem vê a mim, vê o Pai. E nós deveríamos também representar a Deus da mesma maneira. Quando as pessoas olhassem para a igreja, elas deveriam entender quem Deus é, através dos nossos relacionamentos, através de como a gente vive a vida em obediência a esse Deus que a gente diz crer. Então, talvez um dos grandes empecilhos das pessoas as pessoas que não creem em Deus, virem para a igreja, é porque o discurso está muito distante da prática. Então a gente tem um discurso ortodoxo, né? Uma pregação ortodoxa, mas a nossa vida não é ortodoxa em relação à palavra. Na teologia a gente fala de ortodoxia e ortopraxia, que é a gente viver plenamente o evangelho. É muito comum a gente ver pessoas da mesma família sentadas na mesa de jantar, com o celular, conversando com pessoas que não estão ali. Eu penso nessa imagem e hoje nós vamos ceiar juntos, e a ceia é exatamente essa representação. É um pai que provê o alimento e coloca esse alimento na mesa e se alegra quando seus filhos se reúnem ao redor dessa mesa para partilhar uma refeição, para alimentar o corpo, mas também para ter comunhão com seus irmãos. Isso é a ceia. E essa deveria ser, por isso que a ceia a gente chama de algo sagrado, um sacramento, é algo importante para a igreja, porque ela tem esse peso simbólico de os filhos de Deus sentados à mesa para comer uma refeição provida por Deus e com os outros irmãos. A gente tem a tendência de acreditar muito mais, a gente vive numa geração que acredita muito mais na tecnologia do que nas pessoas. É muito comum a gente ouvir pessoas assim, eu vi um vídeo no YouTube, o fulano de tal falou tal coisa, eu aprendi através de tal livro. Mas como é bonito quando a gente fala, ou quando a gente ouve alguém falar assim, eu aprendi muito com o Johnny. A gente já caminha há quantos anos juntos, e toda vez que a gente anda junto, eu aprendo um pouco mais a respeito de Jesus. Esse é o desafio do cristianismo. Então, o que seria? Quero dar uma definição a respeito do que é o cristianismo. Deus deseja ter um povo que demonstre o seu caráter, obedecendo a Deus e em um relacionamento com Ele e uns com os outros. Isso é o cristianismo, né? Uma definição assim para deixar mais claro.
eu procuro sempre deixar o mais claro possível para as pessoas entenderem. É muito ruim quando uma pessoa vai na igreja, a gente estava conversando sobre isso também, né? A pessoa vai na igreja. Meu pai contou uma história engraçada. Ele falou que ele estava na parada de ônibus, daí tinha bem aquele estereótipo de crente, né? Irmã do coque e tal. E daí ele chegou, se aproximou, pô, uma irmã em Cristo, né? Eu vou conversar, vou perguntar, sei lá como é que tá o culto, ela tá sozinha lá e tal. Chegou assim, conversou, e aí, irmã, como é que estava o culto, né? A paz do Senhor, aquela coisa, formalidade de crente, né? Paz do Senhor, como é que estava o culto? Ele, estava uma bênção. Deus estava assim, ó, poderosamente naquele lugar e tal. E daí meu pai perguntou, mas, pô, que legal, que bênção, né? O culto estava uma bênção, que legal, né? E o que Deus falou lá naquele culto? Estava tão poderoso que eu nem me lembro, nem sei o que Deus falou. Estava tão, né? A presença de Deus, está todo mundo girando, todo mundo, né, falando em línguas que se Deus falou alguma coisa a gente nem ouviu, nem prestou atenção, não gravou o que Deus falou. Então é péssimo quando a gente vai para a igreja e a gente vê todo tipo de manifestação, mas não ouve Deus falar através da sua palavra. Então, na grande comissão a gente é chamado então a fazer discípulos. Alguns intérpretes da palavra falam que o verbo principal dessa expressão, ide e fazer discípulos, muitas pessoas dão ênfase no ide, mas o verbo central dessa oração é o fazer discípulos, a parte principal. Até algumas traduções falam que enquanto eu vou, ou indo fazer discípulos, enquanto eu vou e faço discípulos. Então, o principal objetivo, né, por assim dizer, dessa oração é fazer discípulos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E outra parte importante, ensinando-os a fazer tudo aquilo que vos tenho ordenado. Então, muitas vezes a gente é ensinado de uma maneira assim pragmática que o importante é trazer gente para a igreja. Batizou, tá ganho o jogo. Batizou é glória, né? Tá ganho o jogo. Quando na verdade a gente tem uma vida inteira pela frente para ensinar e para aprender uns com os outros a respeito de Cristo. A respeito de Cristo. E o legal do Evangelho é que nós podemos e devemos aprender uns com os outros. Nós devemos aprender uns com os outros. Eu não sei se você já ouviu falar isso, talvez até chocante, mas não existe ninguém que sabe tudo e vive tudo de Deus e pode ensinar tudo e não aprender nada de ninguém. Todos nós temos e podemos aprender do Evangelho uns com os outros. É por isso que nós precisamos de igreja. Nós precisamos estar conectados numa comunidade que vive o Evangelho, que torna o Evangelho visível. Então o ide e fazer discípulos tem dois movimentos. Tem o movimento de evangelização e tem o movimento de discipulado. São duas coisas diferentes, que estão dentro do mesmo conceito, né? Ir e fazer discípulos tem implicações no sentido de nós vamos lá fora, né, no mundo, por assim dizer, como se a gente já não estivesse no mundo, né? Ou seja, a gente está no mundo para fazer discípulos. Ou seja, nos próximos episódios da série a gente vai aprender qual é a mensagem, como fazer isso. Então a gente vai aprender alguns conceitos a respeito de discipulado, de fazer discípulos hoje. Então o evangelismo tem uma definição muito legal até do Mark Dever, que ele fala o seguinte, o que é evangelismo então? Evangelismo é o ensino do evangelho com o objetivo de persuadir alguém. Então o ensino, é o anúncio, é a proclamação, é a pregação do evangelho. O que é o evangelho? É a mensagem de Deus de salvação. Isso é o evangelho. Então o ensino, a pregação do evangelho, da mensagem de Deus que salva, né? Que conduz à salvação, com o objetivo, com a esperança, com o desejo, com a meta, com o alvo de convencer, de converter alguém.
Mas isso não é algo que a gente faz sozinho. Não é algo que a gente vai articular os melhores argumentos apologéticos de defesa da fé e vai, numa queda de braço intelectual, ou queda de cérebro, vamos colocar assim, convencer alguém de que o Evangelho é verdade. Não, nós dependemos completamente do poder do Espírito Santo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. E quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo não é o homem, é o Espírito Santo. Mas Deus escolheu o método de como fazer isso. E o método é a evangelização. É ir e anunciar a mensagem do Evangelho. Deus nos comissionou para isso. Essa semana, não sei se vocês viram, rolou um meme na internet que para quem é vegetariano, quem faz crossfit, né, tu não precisa nem perguntar para a pessoa, tu não precisa nem fazer muita força para descobrir que logo tu já vai descobrir que esses aí são os maiores evangelistas, né? Cara que faz crossfit ou é vegetariano ou alguma coisa assim, porque aquilo queima tanto dentro do coração da pessoa, ela respira tanto aquilo que é inevitável. Eu gosto de fazer uma outra analogia, que é uma pessoa que é recém-apaixonada, sabe aquela primeira paixão de colégio, os tempos de colégio, aquela primeira paixão, tu ia conversar com um amigo, tu falava da fulana, tu ia conversar com outro, falava, porque ela olhou pra mim, ela escreveu uma cartinha no papel de carta dela, isso é muito cringe, né? Papel de carta é muito cringe, né? Sabe o papel de carta assim com os ursinhos carinhosos, não sei se é do tempo de vocês isso. Quando a gente está apaixonado por algo, a gente propaga, a gente reverbera, a gente exala praticamente esse sentimento. Então, o que está acontecendo em nós que a gente não está exalando o bom perfume de Cristo, ou seja, não está propagando a mensagem do Evangelho? O que deu errado na nossa formação cristã, que a gente tem, às vezes, perdido a motivação de falar do Evangelho? A gente estava conversando antes, e uma das coisas que é um empecilho para a gente falar do Evangelho são os próprios evangélicos, né? Eu não sei se você já sentiu vergonha de ser evangélico. Você já sentiu isso? Sentiu vergonha de falar assim, é que eu sou evangélico. Mas o que é ser evangélico? Quando a gente fala que é evangélico para alguém, já vem um estereótipo na cabeça, né? Tava falando com a Jéssica lá esses dias, que quando ela trabalhava no shopping, ela tinha o cabelo raspado do lado assim, daí ela falou, tu é evangélica com esse cabelo aí, com essa calça rasgada? Porque já tem um estigma, já tem um estereótipo, né? Já carrega uma identidade visual, assim. A pessoa fala a palavra evangélico, já vem a foto do Edir Macedo, já vem a foto do Malafaia, e aquilo ali já é uma barreira para, né, a gente pregar o Evangelho. Então primeiro a gente tem que desconstruir essa imagem negativa para daí começar a pregar o Evangelho. Mas o Evangelho não é sobre o Edir Macedo, não é sobre o Malafaia. O Evangelho é sobre o amado das nossas almas. O Evangelho é sobre Cristo. Aliás, o Evangelho não é nem sobre nós. Porque, e olha só, todo mundo já cometeu esse erro, tá? Primeiro é o evangelismo no Jesus te ama, né? Mas Jesus te ama, e aí fica só no Jesus te ama, Jesus quer te abraçar, e Jesus quer te amar, e Jesus te ama, e não... Porque não tem mais muito, né? Além disso. Mas já é um começo. Depois da fase do evangelismo do Jesus te ama, para quem tem assim uma transformação de vida, acaba contando a sua história, né? Não, porque eu vim pro Evangelho, pro Evangelho, e agora eu tenho um carro do ano, agora eu tenho uma casa, ou eu saí das drogas e tal. Tá, e a pessoa que nunca botou um beck na boca e se converteu, e é uma pessoa, né, caretinha assim, normal, e se converteu. Então, como é que prega o Evangelho então? Ela não pode pregar o Evangelho, ela não tem um testemunho forte para pregar? Mas o Evangelho não é sobre nós. É claro que
O Evangelho produz transformação, e essa transformação também ajuda as pessoas a ilustrarem, né, o Evangelho. Mas o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sobre Deus. O John Piper tem um livro, né? Deus é o Evangelho. O Evangelho é sobre Deus. Sempre falo desses 4 atos do Evangelho. O Evangelho é sobre Deus, criou um mundo perfeito, colocou o homem lá, o homem virou as costas para Deus, caiu em pecado, arrumou inimizade com Deus, se tornou o seu próprio Deus ao escolher desobedecer a Deus. Ele falou: eu não preciso de Deus, eu quero ser igual a Deus, eu quero ser o meu próprio Deus e o dono do meu próprio destino. E desde o início Deus vem buscando pessoas. E esse movimento do Evangelho, de nós evangelizarmos alguém, não é para a glória do homem, não é para encher a igreja. Nós saímos para evangelizar alguém, para anunciar o Evangelho, porque Deus começou essa obra. Desde o início a gente vê Deus se movendo na direção de pecadores. Na própria queda, o que aconteceu? O homem e a mulher comeram do fruto, logo em seguida, Deus pergunta: Adão, onde estás? Eles não estavam brincando de pique-esconde. E outra, se Deus é onisciente, ele sabia onde Adão estava. Então essa pergunta de Deus é: Adão, o que tu fez? Adão, por que tu fez isso? Adão, eu estou indo na tua direção. E Deus, misericordiosamente, nesse movimento, pergunta, Adão, o que tu fez? Ele: foi a mulher que tu me deu, foi a serpente, E Adão fala assim, foi a mulher que tu me deu, Coloca a culpa em Deus, Muito próprio do homem. Tudo é culpa de Deus, Não é normal a gente conversar com pessoas assim que não têm a mesma fé que nós e as pessoas acharem que toda a desgraça do mundo, todas as coisas erradas é culpa de Deus. Normal. E isso não é novo, Isso é desde lá do Éden. Mas Deus então vem continuamente na direção do homem. Então o movimento de evangelização é Deus indo em busca do homem graciosamente. Graciosamente. Mas a gente ainda tem aquele dilema, Deus continua sendo santo e o homem continua sendo pecador. Como é que resolve? Aí entra o terceiro ato do Evangelho, que é a redenção. O próprio Deus se faz carne, envia o seu Filho, o representante visível do Deus invisível, o representante fidedigno da imagem de Deus, o único apto, o único que pode ser o mediador que a gente cantou entre Deus e os homens. Ele vai e morre no nosso lugar. Morre no nosso lugar. A gente sempre fala aqui na igreja que a gente evita falar Deus morreu por mim. Primeiro porque Deus não morreu só por mim. Ele morreu sim por mim. Mas mais do que morrer por mim ainda dá a opção de, e daí? Eu não pedi para Deus ir lá, não pedi para Jesus morrer na cruz no meu lugar. Não falei nada, estava bem, estava tranquilo, de boa. Mas Cristo morreu no nosso lugar, porque aquela condenação e aquela morte estava reservada para todos nós. É o terceiro ato do Evangelho. Então Jesus morre, então ele faz a parte mais difícil do trabalho, que é morrer no nosso lugar por causa dos nossos pecados. Ressuscita ao terceiro dia, porque ele morreu sem pecados. E tudo que nós temos que fazer é testemunhar do Evangelho. Testemunhar da vinda de Jesus, do motivo pelo qual Jesus morreu. Testemunhar que Jesus ressuscitou e que um dia ele voltará. Essa é a nossa esperança. Isso é o que todos os cristãos, em todos os lugares do mundo, em todos os tempos, acreditam.
e acreditaram. Essa é a mensagem do Evangelho. Então a gente vai contando e testemunhando a respeito desse Evangelho, vai contando essa história. Como eu falei, não é sobre nós, não é o meu testemunho de vida, embora Deus tenha feito algo na minha vida. Não é sair dizendo Jesus te ama, embora de fato Jesus ame, e ame a tal ponto que se entregou. Mas precisa de alguns outros elementos que vão trazer mais clareza, peso e profundidade para essa mensagem, a fim de fato, causar algum tipo de reação em quem ouve o Evangelho. E só existem dois tipos de reação: ou a pessoa ouve essa mensagem e é impactada por essa mensagem, ou ela faz a sua escolha deliberada pelo pecado. O Tim Keller, no livro Fé na Era do Ceticismo, ele fala que quando lá nos Estados Unidos é muito normal os adolescentes, os jovens, irem para a faculdade e irem morar longe dos pais. E no período de férias eles voltam e aí vão com os pais na igreja, e aí no gabinete pastoral os caras falam assim: ah não, mas eu fui para a faculdade e virei ateu. Aí sabe o que Tim Keller fala? Ele falou: ah, tu virou ateu? Com quem é que tu tá transando? Porque quando a gente relativiza a existência de Deus, é justamente para amortizar a nossa culpa. Porque se existe um Deus que é santo, que criou todas as coisas, e que deu o seu Filho no meu lugar por causa dos meus pecados, e eu não me arrependo dos meus pecados, vai dar ruim. Então é melhor que esse Deus não exista. Então, se eu me livrar desse Deus, que por mais que Ele seja gracioso e misericordioso, né, o fato dele ter morrido no meu lugar para me livrar do pecado que eu não quero me livrar, vai gerar uma culpa em mim. Então olha que como as coisas funcionam. Então existe a evangelização e existe o discipulado. O que é o discipulado? Definição do Mark Dever também. O discipulado é ajudar outras pessoas a seguir Jesus enquanto eu sigo Jesus. Não tem como fazer discípulo de Jesus sem ser discípulo de Jesus. Não tem como. Então, Deus nos comissiona a pegar alguém pela mão que escolheu a trilha da salvação e trilhar esse caminho junto com alguém em direção a essa salvação. É enquanto nós vamos nessa trilha, e aí a gente vai juntos nessa trilha, tipo escoteiro, a gente vai junto nessa lobinhos de Jesus, nessa trilha para a salvação, a gente vai ajudando outros a também seguirem nesse caminho de salvação. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Discipulado, então, é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém de maneira intencional, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. A gente lê um livro muito interessante, que impactou muito as nossas vidas, assim, em relação a discipulado. É um livro do Jonas Madureira, chamado O Custo do Discipulado. O livro foi impactante, foi profundo e desafia a gente a ser discípulo de Jesus. Não existe discípulo teórico de Jesus. Não existe discípulo que acredita nas ideias de Jesus, mas não pratica aquilo que Jesus ensina. Não existe isso. O que existe, sim, são verdadeiros discípulos que seguem o mesmo caminho de Jesus. Só é possível a gente discipular em alguém se a gente também estiver em discipulado. O discipulado precisa ser algo caro para nós. Precisa ser o nosso estilo de vida.
nosso estilo de vida. Qual é o teu estilo de vida? Qual é o teu lifestyle? Meu estilo de vida é o estilo de vida dos discípulos de Jesus. É seguir a Ele, seguir os seus passos, obedecer a Ele e obedecer a Deus em tudo, assim como Ele obedeceu o Pai. A gente fez uma longa série aqui sobre os 10 mandamentos e a gente viu que nós quebramos os 10 mandamentos, todos, né? Aprofundando bem assim, que nem diz o Rodrigo, no detalhe do detalhe, nós quebramos todos os 10 mandamentos. Mas Cristo cumpriu os 10 mandamentos no nosso lugar. Então nós passamos a obedecer a Deus e a seguir a Cristo por causa de Jesus, porque a culpa foi removida e agora Ele nos dá poder para obedecer então a lei. Eu só posso mostrar um caminho que eu já conheço. Então a gente precisa... eu ouvi isso de várias pessoas que vieram para a nossa igreja. Em 2, 3 cultos no casulo eu aprendi mais do que em 10 anos na minha denominação. E eu não estou falando isso aqui para vanglória, tá? Eu estou falando isso aqui porque é péssimo estar 10 anos na igreja e não ter crescimento espiritual. A gente veio aqui, a palavra discípulo é aprendiz, aluno. Então se você saiu da sua casa, lá de Sapucaia do Sul, lá de São Leopoldo, lá de Tramandaí, de onde veio, e você saiu daqui não aprendendo nada novo sobre Deus e sobre Jesus e sobre como obedecer a Jesus, nós falhamos como igreja. Você precisa sair pelo menos com mais informação sobre Jesus, e também com o poder do Espírito Santo. Ao longo da sua semana você vai sendo desafiado e sendo empoderado a obedecer, a seguir nessa direção. Então quero voltar aqui para o texto. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, Cristo está dizendo que tudo é dele, que o Pai entregou tudo para ele. O Deus criador e soberano de todas as coisas entregou tudo nas mãos de Jesus. E tudo que nós temos que fazer não é na nossa capacidade, mas não é exclusivamente na nossa capacidade, mas é usando as nossas capacidades. Pegaram? Não é só com as nossas capacidades, mas é com as nossas capacidades. Portanto, vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos de toda a terra. E aí tá, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Temos essas duas situações: evangelização, anunciar a mensagem do Evangelho com o intuito de persuadir e levar alguma pessoa a crer em Cristo, e aí sim batizá-la. E depois de batizá-la, o processo continua, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Pô, coisa pra caramba, né? Olha o tamanho da Bíblia, né? Coisa pra caramba para entender, para aprender. Então a gente tem muito caminho pela frente ainda, e Deus vai nos capacitando. E a grande promessa, que foi a mensagem do último sábado, é que nós não estamos sozinhos. Jesus não foi desonesto conosco de tipo assim, não, vou dar uma missão impossível para eles, vou ficar vendo os seres humaninhos ali se debatendo, tentando fazer discípulos, né? Não, a grande promessa é que Deus está conosco todos os dias. Todos os dias. Antes de subir ao céu, em Atos no capítulo 1, no versículo 8, ele fala que nós receberemos poder para sermos testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós não fazemos apenas nas nossas capacidades, mas nós fazemos no poder do Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo. Então, o culto, o fato de você ter vindo aqui hoje, é uma redramatização da redenção. Quer ver?
Você se sentiu chamado, comissionado a estar aqui, por causa de Deus. Por causa de Deus. E aí você ouve novamente o Evangelho aqui. Ouve o Evangelho, isso toca o teu coração. Toca o teu coração. Você se arrepende dos seus pecados. Você recebe o perdão dos seus pecados, novamente. Quem é que não pecou essa semana aí? Todo mundo pecou. Então a gente recebe novamente o perdão dos nossos pecados. E depois de receber o perdão dos nossos pecados, nós recebemos mais uma vez a missão de sair daqui e levarmos conosco o Evangelho aonde quer que a gente vá. Aonde quer que a gente vá. E aí a gente vai, anuncia o Evangelho, e Deus vai acrescentando aqueles que Ele deseja salvar. Esse é o movimento do Evangelho. E quando as pessoas vêm aqui, elas recebem o Evangelho, se arrependem, são batizadas e são ensinadas a serem parecidas com Jesus. E a gente vive e se torna o Evangelho visível, sendo igreja e vivendo e redramatizando isso semana após semana. Isso é ser igreja. Isso é cumprir a grande comissão. Não tem como a gente cumprir a grande comissão sem a igreja. Sem a igreja. A igreja é o produto da grande comissão. É o resultado da grande comissão. E a igreja então se torna esse corpo visível de Deus na terra, o corpo de Cristo na terra. Cristo não está mais aqui de forma corpórea, mas como as pessoas vão ter um encontro com Cristo? Quando elas encontrarem, quando elas derem de cara com representantes fiéis de quem Cristo é. Isso é ser discípulo, isso é ser cristão, isso é o cristianismo. E é isso que Deus deseja que eu e você vivamos semana após semana, dia após dia, nos nossos locais de trabalho, na nossa faculdade, na nossa família. Amanhã é dia dos pais. Provavelmente quem tem pai vivo, quem tem pai ainda, vai almoçar com o pai, vai ter um momento e vai ter mais uma vez a oportunidade de ser um representante de Jesus, de ser um representante de Jesus e anunciar o Evangelho. A gente está fazendo essa série da grande comissão e a gente tem visto o resultado disso. A gente tem visto o movimento do Evangelho acontecer, pessoas compartilhando a sua fé, falando de Jesus, aprendendo a falar de Jesus, se engajando na missão de Deus. E a gente está muito próximo de voltar para a Cidade Baixa, de começar uma igreja lá na Cidade Baixa e continuar a missão de Deus até que Jesus volte. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Deus, a entender, Senhor, qual é o nosso papel. Nos ajuda a entender qual é a nossa identidade como discípulo de Jesus, Pai. E também qual é a nossa missão, Deus. Nós precisamos compreender de maneira profunda qual é o nosso papel, a nossa identidade e a nossa função, Senhor, no corpo de Cristo, e a nossa função no Evangelho, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. Nós precisamos do Teu Espírito Santo, Deus, primeiro para nos libertar do nosso individualismo, do nosso egoísmo, Pai, do nosso ranço com relação a algumas pessoas, porque Tu não faz acepção de pessoas, Pai. Nós fazemos, mas Tu não faz, Deus. Tu quer salvar todo tipo de pessoas, Senhor, até pessoas muito ruins como eu e como alguns dos meus irmãos aqui, Senhor. Nos ajuda, Deus, a viver o Teu Evangelho no dia a dia, Deus. Nos ajuda não a praticar uma religião morta, falida, mas nos ajuda, Pai, a viver o Evangelho da graça, dia após dia, Senhor, e ser testemunha ocular
do que o teu evangelho ainda está fazendo nesse mundo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém?